Bom dia. Essa aula, então, nós vamos falar um pouco nós vamos começar a falar sobre os conceitos históricos que a gente viu esse ano, e aí vamos retomar alguns desses conceitos. O primeiro conceito que a gente vai começar a falar dele é o próprio conceito de história. O historiador, gente, ele é um cientista social, né? Um cientista que estuda a nossa vida em sociedade. E ele estuda a vida em sociedade situando o homem no seu tempo e no espaço em que ele vive. Tá? E a gente faz a história para entender melhor a nossa própria vida, né? E a realidade em que a gente está inserido, porque a gente vive num determinado país, num determinado momento histórico, a gente vive num determinado espaço geográfico. Então, o historiador é esse cientista social que vai tentar entender essa dinâmica da nossa vida. E que para entender a dinâmica da vida hoje, porque o que interessa para nós é o agora, é o momento que a gente vive, a gente então vai fazer o quê? A gente vai olhar para o passado e pensar no presente, localizando essas coisas de tal maneira que a gente consiga se colocar e ter uma visão crítica sobre a realidade. Isso é assim desde a época dos gregos antigos. Quando a história foi pensada, por exemplo, né, como essa musa que aparece aí no quadro que eu coloquei. A musa Clio, ela simbolizava a Grécia. Lá na Grécia Antiga, ela simbolizava a história. E olha como é que ela é, olha que interessante. Ela tem o pé no chão, porque o historiador olha para a realidade a partir do agora, ele vive no momento presente, tá? Ela tem os olhos voltados para o futuro, então ela tenta projetar, olhando para o presente, mas também pesquisando o passado, e é por isso que ela tem um livro na mão, ela trabalha com as fontes históricas, e ela tenta identificar e pensar como é que nós vamos ser no futuro se a gente continuar fazendo o caminho que nós estamos fazendo hoje. Para onde que nós vamos? Para onde que vai a humanidade se a gente continuar caminhando por esse caminho? Tá? E do outro lado, vocês estão vendo que essa musa também tem uma trombeta. Né? Por quê? Porque o papel do historiador é justamente o de anunciar, é o de botar a boca no trombone, é de contar para a sociedade, né, quais os riscos que a gente corre vivendo e caminhando pelo caminho que a gente caminha. E anunciar também aquilo que virá. Né? A partir da realidade, o historiador não é um profeta, ele não adivinha o que vai acontecer no futuro, mas ele olha a realidade, faz comparações com o passado, e ao fazer essas comparações, vai observando as transformações e as permanências ao longo do tempo. Então, o historiador é que nem aquele desenho da charge ali. Né? Ele é alguém que busca encontrar sabedoria, mas não acredita nas notícias de Facebook e nas redes sociais. Precisa ter atitude historiadora, ou seja, precisa ter uma postura frente aos fatos do cotidiano. Ele precisa ampliar o olhar que ele tem e o que o ser humano tem da realidade para pensar e agir de forma crítica, de forma contextualizada. O que é contextualizada? Entendendo o momento em que ele vive, para ele poder se posicionar e viver, e também ensinar às pessoas, a partir dessa interpretação, aquilo que ele vê, para que a gente saiba como que a gente pode viver nos dias de hoje, como que a gente pode construir a nossa vida. Quais são as atitudes historiadoras, portanto, que o historiador tem? Ele precisa preservar as memórias, então, em primeiro lugar, o historiador é aquele cientista social que não acredita no presentismo, como se a gente só vivesse no momento presente. Nós temos um problema sério na nossa sociedade. Né? Boa parte da nossa juventude, ela perdeu de vista que aquilo que nós vivemos hoje é produto do passado, é produto da história. Nós não vivemos num presente eterno. Não existe esse negócio de, olha, nós vamos começar agora do zero. Não existe do zero em história. Né? A gente sempre começa aonde a gente está, mas olhando para trás. É que nem um motorista que precisa de olhar para o retrovisor
para saber quais os passos que deu antes para continuar indo para frente, senão ele não avança. Então, é preciso preservar as memórias. Não se pode deixar perder o passado. Nós precisamos preservar as memórias, né? É claro que aquelas que são significativas, aquelas que nos ensinam a olhar para a realidade de maneira mais crítica, para a gente poder viver melhor e para a gente poder organizar uma narrativa da realidade, né? O historiador também é alguém que constrói uma narrativa, uma explicação para os fatos do cotidiano. A segunda atitude historiadora é formar cidadãos. Ou seja, para que a gente precisa aprender a história? Para a gente ser cidadão, para a gente saber quais são os nossos direitos, para a gente saber que a gente é sujeito da história, que nós é que fazemos a história. Nós não somos meros consumidores de uma história que está dada como alguma coisa que veio e a gente simplesmente incorpora. Não, nós somos cidadãos, nós somos sujeitos da história, nós somos sujeitos de direitos. Uma terceira atitude historiadora fundamental é que o historiador precisa interpretar as fontes. Principalmente, né, aí a gente está falando do historiador enquanto ciência mesmo, né, o que é interpretar a fonte? O historiador precisa observar os rastros que foram deixados pelos homens e pelas mulheres ao lado do tempo, ao longo do tempo. Esses rastros são o ponto de partida do historiador. O historiador ele precisa trabalhar com esses rastros, com essas memórias que foram deixadas em forma de fontes históricas. E é por isso que o historiador precisa de interpretar as fontes históricas, para a gente poder entender melhor esses rastros aí. É que nem na história que eu passei para vocês, do sábio Zadig. Vocês lembram? Que o soldado passa e fala assim, olha, você viu o cachorrinho da rainha? Aí o Zadig fala, não, não é um cachorrinho, é uma cachorrinha que acabou de dar cria, né, e que tem umas orelhas longas. Aí o soldado fala, então você viu. E aí que o Zadig fala? Não, eu nunca vi essa cachorra. Aí o soldado fala, mas peraí, como é que você sabe essas coisas? O que você viu, então? E o que foi que o Zadig viu? Ele viu os rastros. Ele viu as marcas deixadas. Ele observou as marcas deixadas no chão, as pegadinhas da cachorra. E aí ele observou várias coisas. E aí, ao interpretar essas pegadas, ao interpretar essas fontes, então o Zadig conseguiu descobrir isso tudo. O historiador ele faz isso. Ele vai pegar essas fontes históricas e vai interpretar essas fontes históricas. Uma quarta característica, uma quarta atitude historiadora, que nós aqui em Rio Preto acrescentamos, é cuidar da natureza, de si próprio e do outro. Principalmente nesse tempo que nós vivemos, que é o tempo da pandemia. Nós não podemos perder de vista que o tempo que a gente vive, ele exige cuidado, cuidado mútuo. Tá? A gente precisa ter cuidado com as pessoas. O que é ter cuidado com as pessoas? É ter respeito, é prestar atenção, é olhar para as pessoas e ajudar essas pessoas. Como nessa imagem aí, dessa ação solidária. Tem muita gente perdendo familiares nessa para a Covid, tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente passando fome. Então, cuidar de si e do outro é de fundamental importância nesse momento que nós estamos vivendo. Tá? Então, quais são mesmo as 4 atitudes historiadoras? Vamos lá. Preservar memórias, depois formar cidadãos, depois interpretar as fontes e agora cuidar da natureza, de si e do outro. Bom, mas para interpretar as fontes, nós precisamos de um método. O que é o método? O método é a ferramenta de trabalho do historiador. Como eu expliquei para vocês lá quando a gente falava sobre isso. Um pintor, ele vai pintar uma casa, ele tem que ter um método. Ele tem que saber como é que mistura tinta, ele tem que saber que tipo de pincel ele vai usar, ele tem que saber o que é
como é que ele faz para cobrir os buracos antes de passar a mão de tinta. Ele tem que saber usar a massa corrida, depois ele tem que saber dar aquela segunda demão para ficar mais bonito. O historiador também, só que a ferramenta de trabalho dele é outra. Ela é uma ferramenta teórica, né? Ele tem uma série de habilidades que vai ajudar ele a fazer o quê? Interpretar as fontes, investigar. Aí ele vai observar, ele vai analisar, ele vai fazer comparações, ele vai perceber e identificar quais foram as transformações, as permanências que aconteceram, quais são as semelhanças e as diferenças em relação a uma coisa e a outra, a um tempo e outro, a um modo de viver e outro. Qual o ritmo das mudanças que vai acontecendo na vida do homem ao longo do tempo. Então, isso tudo, né, o historiador precisa de método para fazer. Né? É o método que faz com que ele observe aquela realidade de um jeito diferente para que ele possa realmente compreender essa realidade. E aí ele precisa de trabalhar com o quê? Com as fontes históricas. E quais são as fontes históricas? Né? As fontes históricas, que eu falei para vocês, é o ponto de partida do trabalho do historiador. Mas como é que nós podemos classificar essas fontes? Tem vários tipos de fontes históricas, tem vários tipos. Então, vamos lá. Tem os documentos escritos. Né? Quando eu falo de documento escrito, eu não estou falando apenas do escrito nos termos que a gente tem hoje. Né? O documento escrito ele foi variando ao longo do tempo. Então, vocês estão vendo aí que eu coloquei a escrita chinesa. Vocês estão vendo essa tabuinha que tem ali de argila? Então, os primeiros documentos escritos eram de um tipo de escrita bastante diferente do que nós temos hoje. Fazia-se umas marquinhas na tabuinha de argila. Tá? Essa é uma forma de escrita. Então, o documento escrito é um primeiro tipo de fonte histórica fundamental. Tá? Então, existem vários documentos escritos ao longo da história que podem ser utilizados. Tá? Uma coisa também importante da gente observar é que, no passado, os historiadores achavam que o único documento que valia era o documento escrito. Hoje nós sabemos que o documento escrito é um dos tipos de fonte histórica, mas existem muitos outros. Outro tipo de fonte histórica são os registros visuais. As fotos, as telas, né, os desenhos. Então, vocês estão vendo ali várias imagens que mostram fontes visuais. Aquela tela, por exemplo, famosa que eu utilizei, da deusa Clio, se eu não me engano é de Maynard, né, ela é um documento, é um registro visual. Essa tela do Entrudo, que era um tipo de carnaval que existia no Brasil na época, que nem existia o carnaval ainda, né? Além disso, a gente tem lá a tela do Salvador, a tela do Picasso, Guernica. Então, vejam, há várias fotos aí também. Isso são registros visuais. Os registros visuais também são um tipo de fonte histórica. Tem também os objetos da cultura material. Então, a gente tem as malas antigas, a gente tem as máscaras, a gente tem tudo aquilo que é material, que a gente pode pegar. Tá? Isso aqui é objeto da cultura material. Esse, por exemplo, que eu tenho nas mãos, que imita um cantil, lembra os cantis que os pracinhas levavam, os pracinhas brasileiros, quando iam na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui é uma réplica. Tá? Mas eu uso ele como cantil mesmo, né? Ele é um reservatório de água. Mas isso é material, eu posso pegar. Ele é concreto. Então, isso é um objeto da cultura material. Outro tipo de fonte histórica é o chamado patrimônio imaterial, que não é material. Então, por exemplo, as danças, os cantos, os tipos de culinária, os saberes. Então, ali eu coloquei a roda de capoeira, eu coloquei o Bumba Meu Boi, eu coloquei o frevo, coloquei ali uma escola de samba. Isso tudo é patrimônio imaterial. Não é uma coisa concreta que a gente pega na mão, mas isso é fundamental para a gente poder entender a realidade. Inclusive,
eu coloquei ali uma imagem do Bonodori. O Bonodori é uma dança japonesa que os japoneses trouxeram quando eles chegaram ao Brasil, né? Lá no início do século XX, por volta de 1904, 1905, eles trouxeram a sua cultura e trouxeram também o Bonodori, tá? Que é bastante utilizado, né, em festas, né, localizadas ali da Liberdade e de outras regiões de colonização japonesa que a gente tem no estado de São Paulo. Outro tipo de fonte histórica são os vestígios arqueológicos. Geralmente esses vestígios eles são escavados. Vocês estão vendo ali, nessa imagem, eu coloquei ali do lado direito, os arqueólogos escavando a terra, né, e cuidadosamente extraindo os materiais do passado. Por quê? Porque o tempo passou, mas esses registros foram deixados. Então, há vários tipos de registros, desde esqueletos e fósseis até desenhos nas cavernas, como aquelas mãozinhas ali, que são pinturas de arte rupestre, e mesmo outros, né, as urnas funerárias que vocês estão vendo ali em cima, que eram utilizadas como caixões para colocar os corpos dos mortos, e vários outros tipos, né, de panelinhas, de restos materiais. Enfim, esses objetos de cultura material muito antigos, né, que já têm essa característica, são vestígios arqueológicos, é um outro tipo de fonte. Temos também os monumentos, né? Esses monumentos grandes, né, como, por exemplo, o forte que eu coloquei ali, por onde tem a Porta dos Escravos, de onde eram trazidos os escravos que eram escravizados aqui, trazidos para a América. Eu coloquei aí o Cais do Valongo, que fica no Rio de Janeiro, né, que é um monumento da época em que muitos africanos foram trazidos para o Brasil e eles chegavam no Cais do Valongo e a partir dali eles eram levados para o mercado para serem vendidos como escravos. Então, esses monumentos, vocês estão vendo um Parthenon lá na Grécia Antiga também, que é um monumento também de um tipo de estrutura que se criou nas primeiras cidades que se tem conhecimento na história. Tem os testemunhos orais, os testemunhos, depoimentos, os debates públicos. Eu até coloquei uma imagem que conta do filme Dona Cristina Perdeu a Memória, que eu passei para vocês, que mostra a conversa da Dona Cristina com o Antônio. Por quê? Porque o testemunho da Dona Cristina é uma fonte importante, é uma fonte histórica. Hoje em dia, para não se perder esses testemunhos, muitas vezes eles são gravados, eles são transcritos, para que as pessoas possam utilizar, porque, claro, testemunho oral eu só posso utilizar aquele de quem está vivo, a pessoa tem que estar viva para dar o testemunho oral para você. Como é que você vai ter um testemunho de uma pessoa que já morreu? Não tem jeito, a não ser que ele tenha sido gravado, a não ser que ele tenha sido registrado, né, tenha sido anotado. A gente pode, por exemplo, ouvir o testemunho dos nossos avós e fazer anotações e transformar essa transcrição numa transcrição de um testemunho oral, tá? Então, por que são orais? Porque vem da boca, né? São verbais, as pessoas falam da sua experiência. E tem dois tipos de registros que eu deixei para explicar e contar para vocês só hoje. Eu não tinha explicado antes, tá? Eu quis deixar para quando a gente fizesse essa aula, que são os registros audiovisuais, que são o quê? Produto de cinema, de rádio, de televisão. Nós vivemos numa época em que se produz muito, né? Se produz muitas imagens, se produz muitos textos, se produz muitos áudios. Então, hoje, esses registros audiovisuais, eles são muito importantes, né? Então, vídeos, DVDs, vejam, por exemplo, eu coloquei ali a imagem de uma cena do filme Tempos Modernos, de Chaplin, que é um filme que mostra como que era a linha de produção durante a Segunda Revolução Industrial, no início do século XX. Então, eu coloquei ali também, né, a entrada de uma novela chamada Chocolate com Pimenta, que passou na TV Globo, que é encenada no contexto do início do século XX, os anos 20 no Brasil. Eu coloquei ali um DVD do filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que é um filme documental,
que mostra vários momentos da história do século XX através de certas imagens. Então, os registros audiovisuais são uma outra fonte histórica importante. E uma outra fonte que eu não havia falado antes, que eu deixei para hoje, são as fontes digitais. Hoje em dia, gente, né, a gente não precisa ir ao Museu do Louvre, lá em Paris, para ver as obras do Louvre. A gente pode, por exemplo, fazer uma visita virtual ao Museu do Louvre, por exemplo, através de um computador, através de uma tela de celular. Então, as fontes digitais são muito importantes. Por quê? Porque muitos dos acervos da humanidade foram digitalizados. A gente consegue, através, né, de computador, através de celular, smartphone, a gente consegue olhar no tablet. Então, esses recursos se transformaram em recursos muito importantes para a gente conseguir interpretar a história. Então, vejam que tem vários tipos de fontes históricas aí. Agora vamos falar um pouco sobre o tempo. O historiador, no exercício do seu ofício, do seu trabalho, ele tem que lidar com o tempo sempre. Porque a história, ela vai buscar a gente compreender essa relação entre o passado, o presente e o futuro. Porque essas relações permeiam a nossa vida, em todas as suas dimensões. Então, o historiador ele precisa trabalhar com diferentes referências de contagem do tempo, com as divisões tradicionais, com os calendários, com os relógios, né, com as linhas do tempo. Existem diferentes tipos de tempo, né? Eu até acrescentei esse tema aqui para vocês entenderem um pouco mais. Por exemplo, tem o tempo da Terra, o chamado tempo geológico. Então, se a gente olha um pouco para antes da própria existência do ser humano, a gente tem, né, o Big Bang, a era dos dinossauros, a era do gelo. Um minutinho só. Gente, vocês podem falar um pouco mais baixo, que eu não estou conseguindo dar aula. Então, o que a gente tem? Tem o tempo geológico, tem a questão do tempo dos dinossauros, por exemplo, quando o ser humano não estava aqui. Tem o tempo da megafauna, que é o período da era do gelo, quando aparecem aqueles animais grandes, né? Então, em que o ser humano já convivia com o mastodonte, com o mamute, com o tigre de dente de sabre. Então, para a gente entender esses tempos, a gente tem que entender que existe o tempo da Terra, que é um tempo que é anterior ao ser humano, né? Mas não somente anterior, porque nós também vivemos um tempo geológico, e que é o que nós estamos hoje, tá? Nós temos também o tempo da humanidade, que é o tempo histórico. O tempo histórico, ele se preocupa com os fatos de curta duração e outros de longa duração. O que é a longa duração? São os processos históricos. Então, eles são muito longos. Vejam, por exemplo, essa imagem do lado direito. É típico da Idade Média. A Idade Média durou 1000 anos. Então, você tem todo um processo que você precisa de analisar, que foi acontecendo, e é uma longa duração. A escravidão também no Brasil teve 350 anos. É um outro efeito de grande duração. E tem alguns fatos de curta duração, como, por exemplo, a chegada do homem na Lua. Em 20 de julho de 1969, às 11 horas e 59 minutos, portanto, 1 minuto antes do dia 21, né, o homem marcou a sua presença na Lua com aquela foto histórica que a gente conhece da pegada do homem à Lua, quando Neil Armstrong, né, aquele astronauta americano, né, desce do módulo lunar no território da Lua. Então, vejam, é um evento de curta duração, foi um dia só, foi um momento. É possível precisar até o minuto em que aconteceu, mas é um minuto fundamental. Como ele dizia, um pequeno passo para um homem, mas um salto para a humanidade, né? Então, vejam que
O tempo histórico ele trabalha com eventos de grande duração, com os processos de transformações que vai acontecer, e com outros de curta duração, porque muitas vezes esses momentos, que são momentos-chave, acabam fazendo compreender todo um momento e um processo histórico que aconteceu antes. E tem o tempo da sociedade, que é o tempo cronológico, que é o tempo do relógio. O homem ele teve que fazer o quê? Ele teve que construir instrumentos de medição do tempo. Ele precisou usar relógio, ele precisou fazer relógio, ele precisou fazer calendário, ele precisou construir linhas do tempo, ele precisou construir periodizações, dividir o tempo em partes para poder analisar. Então, tudo isso daí vai acontecer também. Vejam que então a gente tem vários tipos de temporalidade. Né? Tem o tempo da Terra, tem o tempo da humanidade, tem o tempo da história, tem o tempo da sociedade. E o tempo da sociedade é chamado de um tempo cronológico. Tá? O nome cronológico vem do deus Cronos, que aparece lá na Grécia Antiga e que é o representante, que é o termo utilizado para falar, né, da medição do tempo. Bom, e o tempo histórico, diferente do cronológico, né, ele não é apenas medição de tempo. A história lida com eventos de curta e de longa duração. Então, o tempo histórico ele vai mesclar esse tempo cronológico, que é o tempo marcado da nossa sociedade em que a gente vive e organizado, com outros tempos, com as nossas emoções, com as nossas sensações e também com as interpretações que a gente faz da vida e do momento histórico que a gente compreende e que a gente analisa. O ser humano precisa de organizar o tempo para viver. E daí vem a ideia de periodizar o tempo, dividir a história em períodos. Um historiador, ele utiliza isso. Ele usa a cronologia para organizar a história em períodos e em linhas históricas. Tá? O que é uma linha do tempo? Uma linha do tempo, gente, é uma organização do tempo para que as pessoas possam compreender melhor o momento em que vivem. Eu fiz ali, coloquei ali uma ideia, por exemplo, da linha do tempo da família de uma aluna, Letícia. Olha só. Vejam que a Letícia, ela aparece ali, essa Letícia, essa linha do tempo, mostra o tempo em que ela tinha menos de 5 anos de idade. Então, vejam que essa linha do tempo tem de 0 a 5 anos de idade. Depois tem a irmãzinha dela, que tem entre 5 e 10 anos de idade. Tem um outro irmão adolescente de 15. Depois tem a mãe, que tem 30, o pai, que tem 35, o avô, que tem 60, e a avó, que tem 55. Vejam, o que a linha do tempo faz? Faz a gente compreender a distância entre as coisas. Mas o historiador não trabalha com a linha do tempo da vida individual das pessoas. Ele trabalha com a linha do tempo da história. E aí há uma periodização, uma organização tradicional dessa linha do tempo em períodos. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês. O período anterior à escrita, que veio antes da invenção da escrita pelo ser humano, o ser humano criou a escrita por volta do ano 3.300 a.C. Aqui nessa linha fala-se em 4.000, é um pouco exagerado. 3.300 a.C. surgiu lá na Mesopotâmia os primeiros tipos de escrita. Tá? Então, o período antes da escrita é chamado de pré-história, o que é um nome preconceituoso. Por quê? Porque o homem faz história desde que ele surgiu. Portanto, nessa época que ele já estava fazendo história. Mas, na periodização tradicional, o que a gente faz? Separa em primeiro lugar, antes da escrita e depois da escrita. Antes da escrita é chamado de pré-história. Depois da escrita é chamado de história. Aí a história, ela também tem um marco fundamental, que é a era cristã. Vocês estão vendo essa linha aqui, era cristã? Nós vivemos um tempo que ele é dividido a partir de um marco zero. O marco zero é o ano do nascimento de Jesus. É por isso que fica aqui. Então, esse zero aqui é o começo da Idade Antiga. Só que a Idade Antiga começou um pouquinho antes do nascimento de Jesus, né? Quando surge a escrita. Então, esse primeiro período da história é chamado Idade Antiga. Vai até o ano de 476. O que aconteceu de
em 476 de tão importante assim? Aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente. Então, houve a queda de Roma, que nós vamos estudar futuramente, e com a queda de Roma, a gente tem o surgimento do feudalismo e da Idade Média. A Idade Média vai durar mais ou menos 1000 anos, até 1453, quando tem a tomada de Constantinopla pelos turcos. Aí começa a Idade Moderna, que vai até 1789. O que acontece em 1789 de tão importante? Surge, tem o início da Revolução Francesa. E aí tem a Idade Contemporânea, que é a que nós estamos até hoje, desde 1789. Então vejo que a história foi dividida por períodos para poder o historiador estudá-la. Tá? Essa periodização ela é muito criticada hoje. Por quê? Porque esses fatos dos períodos que foram organizados são todos fatos europeus. Roma fica na Europa, Constantinopla fica na Europa, a França fica na Europa. Tá? Então, o que acontece? A crítica que se faz é que essa divisão é muito eurocêntrica, ou seja, ela é uma visão de que o centro de tudo é a Europa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que utilizar ela, porque ela é um instrumento mais próximo que o historiador tem para poder organizar e poder construir as narrativas que ele utiliza, né, para explicar a história da humanidade e explicar aquilo que a gente observa, que a gente seleciona, que a gente investiga. Tá?